Vamos lá, antes tarde do que nunca. Antes de iniciar o relato do parto, eu queria só fazer um pequeno comentário. Eu acho que todas as mulheres que tiveram parto, que gestaram, que chegaram, né, aos finalmente de ter o bebê, independente da via de parto, tem que fazer um relato de parto, ou escrever, ou fazer um vídeo, nem que não vá postar, mas eu não sei se é a carga hormonal do momento, mas tem algumas coisas que você acaba esquecendo. Então, eu acho que é importante a gente registrar isso. Então, aqui vai o meu registro. Então, só resumindo um pouquinho. Eu descobri que estava grávida, eu estava em Portugal. E logo quando eu descobri, a gente marcou o exame. Fizemos os primeiros exames lá, porque ainda estávamos lá em Portugal em viagem. E quando retornamos à Inglaterra, eu dei continuidade ao pré-natal. Assim, com 20 semanas, na minha ultrassom de 20 semanas, ultrassom de 20 semanas, foi descoberto minha pressão alta. E além disso, devido à pressão alta, descobriu também que estava alterando a pressão, o índice de pulsatividade do cordão umbilical. Esse índice de pulsatividade do cordão umbilical é um parâmetro que os médicos utilizam para verificar se o feto está recebendo nutrientes suficientes. Então, significa que se o índice de pulsatividade estiver alterado, provavelmente o feto ele está recebendo menos nutrientes do que o necessário. E isso pode causar algumas coisas, como, por exemplo, a restrição de crescimento intrauterino, que foi o que aconteceu no meu caso. Então, ela nasceu bem pequena, justamente por conta dessa alteração. E devido a isso também, o parto ele precisa ser antecipado. Então, assim que descobriu, com 20 semanas, eu passei a fazer o pré-natal mais com ultrassons mais rotineiras. Então, aqui na Inglaterra acontece o seguinte: se a sua gestação ela não for de alto risco, porque a minha ela foi caracterizada por ser de alto risco devido à pressão, mas se não for de alto risco, a mãezinha ela só vai fazer a ultrassom inicial, depois ela vai fazer a ultrassom com 20 semanas e depois faz uma última ultrassom. Então, são 2 a 3 ultrassons se a gestação tiver tudo ok, tudo normal. Como a minha houve essa alteração, então eu tive que fazer mais ultrassons durante esse período de pré-natal. Nas últimas semanas, Joana nasceu com 38 semanas, mas nas últimas semanas eu fazia ultrassons um dia sim, um dia não, praticamente. Então eu fazia mais ou menos 3 ultrassons por semana. E a gente estava acompanhando justamente o peso dela, para que quando ela atingisse um peso, né, de mais de 2 quilos, pudesse fazer o parto. Então, durante esse período, eu comecei a fazer exames mais regulares também, exames de sangue. Eu não tive diabetes gestacional, graças a Deus, não tive diabetes gestacional. O açúcar deu totalmente normal. Durante todo o período da gravidez também se manteve normal. Os exames de sangue também, eu não tive alterações, né? Por exemplo, não tive anemia, não tive baixa de outras vitaminas também, então elas se mantiveram normais. Mas a gente continuava acompanhando sempre pelo ultrassom e também através do exame de urina, porque a proteurina é que caracteriza também, né, um dos sintomas da pré-eclâmpsia. Então, por conta da pressão e o risco de pré-eclâmpsia, a gente tinha que ficar acompanhando mais de perto. Quando eu completei 36 semanas, eu tive uma consulta e a médica, então, informou que nós marcaríamos já o parto. O parto aqui na Inglaterra, ele geralmente ocorre da seguinte forma. Se a mãe tiver pressão alta ou se a mãe tiver diabetes gestacional, o parto é antecipado. Porém, a antecipação do parto, ela não ocorre de maneira assim, vai fazer logo a cesariana. Não, a gente opta sempre por fazer primeiro a indução para o parto normal, né, por via normal. Por via vaginal, digamos assim, porque todos os partos são normais, né? O bebê não vai sair de modo anormal. Então, primeiro faz a antecipação do parto e através disso é feito um protocolo, segue-se um protocolo para fazer a indução do parto. Então, quando eu tive essa consulta, foi me informado que já iria marcar e aí pediu que eu escolhesse a data para fazer a indução, eu escolhi a data, mas foram 5 dias de indução. Olha o chorinho dela.
Foram 5 dias de indução. Eu escolhi no dia 1º de março, mas ela só nasceu no dia 5 de março. Então, foi marcado. No dia 1º de março, eu me dirigi ao hospital e foi bem cedo. A gente tinha que ir para lá bem cedo. E assim que eu chegasse, iríamos fazer alguns exames para poder ver se estava tudo ok para dar início à indução. E eu fiz os primeiros exames iniciais de sangue e de urina. Até então deu normal. E aí começamos a indução. A primeira etapa da indução acontece da seguinte forma. É feito através do comprimido de misoprostol, que no Brasil é conhecido como Citotec. Sim, porque é um medicamento abortivo. Então, ele só é abortivo a depender das semanas que se usa para o parto, né? Para a indução do parto. Se for nas semanas adequadas, ele acontece como indução. Se for no início da gravidez, que acontece como forma de aborto. Então, inicia-se o protocolo de indução pela indução do comprimido de misoprostol. Então, Joaninha foi ficar com o papai para a mamãe terminar aqui. Então, quando iniciamos o protocolo da indução com os comprimidos de misoprostol, iniciamos de manhã, do dia 1º de março, e eu deveria ficar 24 horas. Eles inserem um comprimido via vaginal no colo do útero para ajudar a dilatação. Então, no dia seguinte, não tinha dilatado ainda. E aí, repetimos novamente com mais um comprimido de misoprostol. Então, foi inserido novamente um comprimido de misoprostol e eu fiquei mais 24 horas aguardando. Passadas 24 horas, só tinha dilatado 1 centímetro. E eu já fiquei preocupada, né? Eu fiquei, nossa, só dilatou 1 centímetro, então provável que eu vou ter que ir para a segunda etapa. E aí fomos para a segunda etapa. Como é que ocorre aqui? A segunda etapa é por meio de um balão. No Brasil também é utilizado, que eu pesquisei. E esse balão é inserido no canal vaginal. E depois disso, ele é colocado entre a placenta, se não me engano, é a placenta e o colo do útero. Ele fica ali no meio, assim, o colo do útero aqui, aí o balão aqui e a placentinha aqui. Então, enche de água. Quando enche de água, ele descola aquela região da placenta para incentivar o útero a dilatar e aí ter o parto. Então, eu fiquei 24 horas com esse balão. Não doeu, na verdade, assim, eu solicitei a anestesia através do gás. Aqui a gente tem a opção através de um gás. O gás, assim, deixa você bem, bem louco. Eu não sei, eu esqueci o nome agora do gás, mas eu vou deixar aqui. Então, você começa a inalar e aí você fica mais relaxado, então você não sente a dor. Então, eu solicitei o uso do gás para ser inserido o balão. E depois de inserido, eu fiquei mais 24 horas. E quando finalizou a etapa do balão, eu estava com 4 centímetros. E então, de 4 centímetros, eu já poderia ir para a sala de parto. E aí eu lembro que na noite do dia 4, eu fui para a sala de parto para poder iniciar o terceiro passo do protocolo de indução. Bom, então como é que ocorre o terceiro passo? Eu cheguei na sala de parto e é uma sala que já é preparada com banheira, tem chuveiro, enfim, tem bola, esse tipo de coisa para que a gente possa ir se exercitando e incentivando e fazendo, né, aqueles exercícios que ajudam também na dilatação do colo do útero. Então, eu cheguei nessa sala, já tinham 2 midwives me aguardando, e ficou eu, meu marido e mais 2 midwives na sala. Aqui na Inglaterra, quem realiza os partos, se forem de forma por via vaginal, são as midwives. Se for necessário fazer cesariana, então entra os médicos. E durante o período de acompanhamento também do pré-natal, as midwives, elas fazem aquela parte, a triagem inicial e a maior parte das consultas. E com os médicos são feitas algumas consultas pontuais. No meu caso, como eu tive uma gravidez de risco, então eu tinha consultas com os médicos,
com minha médica, no caso, era uma médica. Aí, então, a equipe médica, eram 3 médicas. Então, eu tinha as consultas com ela, todas as vezes, com elas. Às vezes era com uma ou com outra, mas todas dentro da equipe que estaria fazendo meu parto também no dia. Então, assim, quando eu fui para a sala de parto, minhas contrações ainda não estavam ritmadas, né? De modo a dilatar o colo do útero, de modo para que eu pudesse já entrar em trabalho de parto. Então, elas não estavam assim. E então, optei por começar a fazer uso da ocitocina. Então, a ocitocina é através do soro, e ele vai fazer com que você sinta dor mesmo, né? Com que você sinta a dor das contrações para poder fazer a dilatação do útero. Então, eu comecei a tomar o soro da ocitocina. E eu fiquei muitas horas tomando soro da ocitocina e simplesmente não dilatou. Eu não sei o que aconteceu. Acho que tem mulheres, acho que é exatamente isso. Tem mulheres que dilatam, tem outras que não. Eu não tive dilatação, mesmo usando ocitocina. Então, a ocitocina, eu tava tendo bastante contração. Foi quase um dia, porque eu comecei a tomar ocitocina. Eu lembro que eu cheguei na sala de parto dia 4. Primeiro, eu não tomei ocitocina, fiquei fazendo exercícios para tentar estimular. Quando foi na madrugada, de 4 para 5, começamos a indução através da ocitocina. Então, eu comecei a receber o soro da ocitocina e fiquei recebendo o soro da ocitocina da madrugada, era mais ou menos 5h30, 6 da manhã, até mais ou menos 8 da noite do dia 5. Então, fiquei bastante horas. O remédio vai sendo liberado aos poucos. Mas eu lembro que era uma bolsa assim uma bolsa assim. Era grande. Da ocitocina. Então, eu fiquei tomando durante esse período. Ficou sendo injetado em mim durante esse período. E eu tendo contrações. E aí, fazia exercícios, enfim. Tudo. Chegou um momento que eu dormi também. Eu dormi um pouco, porque eu já tava cansada. Mas as contrações não foram suficientes. E eu não dilatei o suficiente. Então, mais ou menos 8h30 da noite, a médica foi no meu quarto para conversar comigo. E ela me perguntou se eu queria, então, desse modo, fazer uma cesariana, já que meu corpo não estava reagindo aos estímulos, ou se eu queria tentar mais. E aí eu perguntei a ela se eu poderia tomar mais ocitocina. Ela disse que não, naquele momento eu não poderia tomar mais ocitocina. Tinha que aguardar um pouco e algumas horas para depois fazer um novo ciclo, porque o medicamento é forte. E eu já estava há muitas horas sendo liberado no meu corpo sem sucesso. E aí eu tinha essa alternativa. Eu poderia continuar o trabalho de indução ou eu poderia optar pela cesariana. Então eu conversei com meu marido e nós decidimos que a gente iria para cesariana, porque já tinha 5 dias e já tinha tentado de tudo, todos os métodos disponíveis, e simplesmente não aconteceu do meu corpo, né, reagir dessa forma. Então, eu optei por fazer a cesariana. Então, eles me encaminharam para a cesariana, respeitaram, a equipe, assim, foi maravilhosa. A equipe foi 5 estrelas, totalmente. Foram respeitosos comigo. Eles enviaram até um anestesista que falava português, Dr. John. Ele foi o meu anestesista, foi assim, maravilhoso. Ele me explicou qual tipo de anestesia ele usaria no meu caso, já que eu tinha pressão alta, né? E no meu exame, nos meus exames no hospital, ou seja, eu tinha feito o exame logo no início de sangue, de urina, e deu normal. Quando foi no dia 4, eu tinha feito o exame de novo e já deu um pouquinho de proteurina. Eu esqueci de comentar isso, mas no dia 4, antes de eu ir para a sala de parto, foram feitos novos exames e deu um pouquinho de proteurina. Então, era um sinal, né, de pré-eclâmpsia. E aí ele me explicou qual tipo de anestesia ele usaria comigo. Foi super respeitoso. Todas as coisas que eu solicitei no meu plano de parto foram feitas de acordo com o meu parto, já que eu não tive o parto, né, por via vaginal, mas eu tive por cesárea. Então, eles adaptaram ao que poderia ser feito.
E foi assim, muito bom. Eu vi música, né? Eu tinha minha playlist já toda pronta, preparada. Eu não pude fazer o parto na água porque eles estavam monitorando os batimentos cardíacos de Joana. Então, não foi possível fazer o parto na água por conta disso. Mas assim, eu escutei minha playlist na sala de parto. Tive uma pessoa, né, da equipe que falava português comigo. Então, a gente ficou conversando. Ele falava das viagens dele no Brasil. Ele já foi para vários estados no Brasil, já visitou o Brasil várias vezes, então por isso que ele sabia falar um pouco de português. Então, foi muito bom. Meu marido cortou cordão umbilical, eu tive minha Golden Hour. Assim que ela nasceu, ela ficou aqui no meu peito. Foi maravilhoso. Então, meu parto foi muito bom, muito respeitoso, a equipe foi muito boa. E minha recuperação também foi muito boa. Depois que eu tive a Joana, nós fomos, que fez, né, todo o preparo da sala e tal, e eu tive a hora de ouro com ela. Depois fomos enviados para o quarto, e no quarto eu fiquei com meu marido o tempo todo. Então, aqui a gente tem direito a um acompanhante. Eu fiquei todo o período com ela, não tive problema nenhum. Então, depois do parto, além de meu marido acompanhar durante todo o período, eu também fomos enviados para o quarto e ele ficou comigo durante todo o período, durante todo o tempo que eu fiquei na maternidade, desde o internamento, do dia 1º até o dia que eu saí. Ao todo foram 7 dias no hospital. Eu tive no dia 5 e fomos liberadas no dia 7. Então, eu fiquei mais 2 dias lá. Durante esse período, nós fizemos exames. Eles certificaram de que Joana estava bem, de que eu estava bem, e aí fomos liberadas. Eu lembro que eu recebi a visita de tantos profissionais, era a consulta de amamentação, tinha uma consultora de amamentação. Os testes foram feitos todos, teste do pezinho, do olhinho, tudo. Ela recebeu a vitamina K, como eu tinha pedido, assim que nasceu. Foram feitos exames nela também, do ouvido, coração, tudo. Então, toda hora vinha uma pessoa, um profissional, e fazia o exame específico, né, o que precisava. E só depois disso, que estava tudo ok, minha pressão também estava ok, os exames de sangue, tudo ok. E aí, eu fui liberada na tarde, no final da tarde do dia 7. Eu lembro que antes disso, a médica tinha conversado comigo e me informado que eu deveria, durante um período, utilizar anticoagulante. Então, as injeçõezinhas de anticoagulante, eu vou colocar foto aqui, eu fiquei tomando depois do parto, eu aplicava em mim, era na coxa ou na barriga. Eu fiquei tomando esse anticoagulante durante 60 dias. Então, depois do parto, mais 60 dias, utilizando o anticoagulante, por conta da cirurgia, que foi cesárea, e também do histórico de familiar que eu tenho, de trombose e de problemas cardíacos, e devido à questão, né, da pressão alta, então eles acharam melhor que eu fizesse esse protocolo para poder prevenir qualquer coisa, mesmo porque é uma cirurgia, e é cortado 7 camadas de pele nossa, de tecido, né, no caso, e é delicada também, meu estado de saúde também, devido à pressão, também tinha que ter um preparo especial. Então, eu fiquei durante esse período utilizando, mas fora isso, correu tudo bem, a cicatrização foi ótima. Eles aqui fazem a sutura e depois cola, né, a última camada de pele, então ficou bem legal, bem tranquilo, não tive nenhum problema com a cicatriz. Foi tudo perfeito. Muito, muito bom mesmo, assim. Não foi o parto que eu tinha planejado, mas foi o parto que eu precisava para ter o encontro, né, mais especial da minha vida, que foi com minha filha, que foi lindo. E Deus preparou tudo de forma, assim, muito especial. Tem uma situação que eu esqueci de relatar. Uma semana antes da meu parto, eu fiquei internada no hospital durante 5 dias. Então, foi na semana... Eu tava com 35, foi 36 quando quando a gente marcou a data. Então, na semana seguinte, eu fiquei internada porque meu exame, eu tive uma consulta com a midwife e deu uma alteração na minha pressão.
deu alta e também fizemos, quando eu cheguei no hospital, eles fizeram o exame de urina e também deu proteurina, deu um pouquinho de proteurina. Então eu fiquei internada no hospital 5 dias e eles só me liberaram quando minha pressão estava normal. E aí eu fui para casa, foi no período que minha mãe chegou, minha mãe e minha tia, elas ficaram aqui comigo durante um período até depois que Joana nasceu. E eu lembro que eu fui liberada depois de 5 dias, e aí, mais ou menos 5 dias depois, eu já retornei ao hospital, que foi quando fomos iniciar o protocolo para a indução do parto. Então é isso, gente. Esse é o meu relato de parto e até a próxima. Tchau!